Então, o Brasil vem acompanhando com muitos detalhes e com muita atenção a saída do ex-ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Bom, eu queria trazer aqui para a discussão o seguinte: para além das evidências, para além daquilo que o Sérgio Moro argumentou para a sua saída do Ministério da Justiça, por acaso existem outros aspectos que precisam ser também mencionados? Existe nos bastidores da política lá em Brasília aspectos que precisam também ser mencionados quando nós nos referimos à saída do ex-ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça? Bom, em primeiro lugar, vamos parar para pensar. O que foi que o ex-ministro Sérgio Moro argumentou, não é, na sua saída? Ele argumentou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estava querendo interferir, tá certo, na saída do diretor da Polícia Federal, tá certo, na saída do Maurício Valeixo. E ele, Moro, não aceitou o presidente Jair Bolsonaro querer interferir na saída da direção da Polícia Federal, tirando então o Maurício Valeixo. O Moro não aceitou isso e aí por isso que ele saiu do Ministério da Justiça. Bom, na mesma tarde de ontem, tá bom, dia 24 de abril, o presidente da República, Jair Bolsonaro, argumentou que o Maurício Valeixo já havia falado para ele que estava pensando em sair da direção da Polícia Federal e daí consensualmente saíram, não é? Consensualmente resolveu sair. A grande questão é que hoje, dia 25, não é? Hoje, dia 25, delegados da Polícia Federal argumentaram que o Maurício Valeixo, diretor da Polícia Federal, não queria sair. Foi exonerado do cargo sem querer sair. Bom, essas são as duas versões. A versão do Sérgio Moro, a versão do presidente da República. Agora vamos parar para pensar. Será que para além disso que todos os brasileiros viram, assistiram, será que existem outros aspectos que também podem ter contribuído na saída de Moro do Ministério da Justiça? A resposta é, categoricamente, sim. E o que então? O que foi que aconteceu que contribuiu pode ter contribuído para essa saída? Alguns cientistas políticos de esquerda, de direita e de centro fizeram análises bem interessantes que podem e precisam ser pontuadas nesse sentido. Um deles é o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, ele é um intelectual, ele é um jornalista de direita, não é? Inclusive foi o Reinaldo Azevedo que escreveu o livro O País dos Petralhas, né? No seu programa, o É da Coisa, pela Rede Bandeirantes, o jornalista e liberal de direita, Reinaldo Azevedo, afirmou que em um momento ou outro o Jair Bolsonaro iria entrar em atrito com o Moro. Por quê? Porque ambos disputam o mesmo terreno eleitoral, né? Ambos disputam o terreno eleitoral da direita. E em um determinado momento, um ou outro iria ter conflitos, né? Já o cientista político Alberto Carlos Almeida, autor dos livros A Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor, o Alberto Carlos Almeida fala o seguinte, que o Moro estava esperando o melhor momento, o momento mais ideal para sair do governo. E o momento mais ideal passou a se desenhar a partir de quando? A partir de quando foi instaurada no governo Bolsonaro uma crise. E quando essa crise no governo Bolsonaro passou a ser mais evidente? Quando o Bolsonaro demonstrou que não estava sabendo lidar com a crise do coronavírus. Obviamente que o Jair Bolsonaro não foi ele quem criou o vírus, não é? O vírus não é responsabilidade sua. A responsabilidade do presidente da República é, obviamente, no cuidado, né, e nas medidas de cuidado, de proteção ao coronavírus. Então, se você for analisar, presidentes do mundo inteiro, não é? Com a exceção de 4 nações, presidentes do mundo inteiro estão apostando na quarentena, estão apostando em políticas de auxílio às empresas, de auxílio aos trabalhadores, de auxílio às pessoas que são autônomas, não é? O mundo inteiro está fazendo isso. Mas aqui no Brasil, o que foi que Bolsonaro fez?
Bolsonaro disse que o vírus era uma gripezinha. Bolsonaro disse que o vírus não era letal. Bolsonaro aposta na retomada das pessoas, a circulação de pessoas nas ruas. Ou seja, fez pouco caso de uma pandemia que vem matando milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Então isso contribuiu muito para o desgaste da imagem de Bolsonaro, né? Ele poderia ter feito os outros presidentes, né? Entendido que a crise é séria e ter tentado resolver, do jeito que os outros presidentes estão fazendo, né? É claro que cada país tem suas características e tudo mais, mas eu estou me referindo às questões de cuidado de Jair Bolsonaro, né? Pois bem, além disso, nós podemos também falar da saída, não é? Na saída de Mandetta do Ministério. Luiz Henrique Mandetta vinha tomando todos os cuidados necessários, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, não é? E nas pesquisas de opinião pública com relação ao coronavírus, apareceu com mais popularidade do que o Bolsonaro, e o que foi que fez Bolsonaro? Demitiu Mandetta, não é? Isso contribuiu para um cenário de crise em Brasília. E aí o Moro, né, decidiu sair. Bom, vamos recapitular. Moro então saiu do Ministério da Justiça, dizendo que saiu porque o presidente da República, Bolsonaro, quis interferir no seu trabalho, quis tirar o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A pergunta é a primeira vez que Bolsonaro interfere em investigações? Não. Inclusive, Bolsonaro já se envolveu em investigações, inclusive com o consentimento de Moro, né? Veja só, no caso em que o juiz Moro, não é, estava todo aquele cenário ali para investigação do Fabrício Queiroz, não é? E no caso das investigações de Flávio Bolsonaro, tanto nessas duas situações, o Bolsonaro agiu, né, e agiu com o consentimento de Moro. O que é que eu estou querendo dizer? Bolsonaro já interveio na justiça com o consentimento do Moro. E por que o Moro só saiu agora? Porque a crise no seu governo só se instaurou agora. O que o cientista político Alberto Carlos Almeida já havia comentado. No momento de crise, no momento mais ideal, o Moro vai sair. Então, não pense que o Moro saiu porque o Bolsonaro estava intervindo na Polícia Federal. O Bolsonaro já interveio em outras vezes, né? Já interveio outras vezes em investigações que poderiam lhe prejudicar, como no caso do Fabrício Queiroz e do Flávio Bolsonaro. Um outro aspecto a considerar também é a crise que foi instaurada com os atos do governo, né? Bolsonaro começou a estimular pessoas a pedirem o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Para que fechar o Congresso? Para que fechar o Supremo Tribunal Federal? Ora, para Bolsonaro ter amplos poderes. E na lei de impeachment, isso é crime de impeachment. Um presidente não pode pedir o fechamento de outras instituições para o funcionamento da própria democracia, né? Então isso contribuiu para uma crise, inclusive com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Agora, minha leitura. O juiz Moro, ele é um juiz ético? Ele é um juiz que de fato se preocupa com a corrupção? Bom, vamos parar para analisar o seguinte, tá bom? O Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, condenado por corrupção, e quando o Moro foi perguntado, não é, o que é que ele achava de trabalhar como ministro já condenado por corrupção, o Moro respondeu, mas ele já pediu desculpas. O Moro não se preocupa com corrupção, o Moro se preocupa com poder. E por que eu estou dizendo isso? Veja, indireta e diretamente, o juiz Sérgio Moro condenou, não é, a prisão aquele que poderia vencer do Bolsonaro nas eleições de 2018, o Lula, não é? Ele ajudou o Bolsonaro a se eleger. Algumas pessoas dizem assim, mas o Moro não sabia que o Bolsonaro poderia ganhar. Como assim? Apareciam nas pesquisas de opinião pública, Lula com 39% de intenção de voto, Bolsonaro com 17%. Se Bolsonaro está em segundo lugar, se o Lula saísse do primeiro lugar, quem iria para o primeiro lugar? Ora, Bolsonaro. E foi isso que aconteceu. Se você for analisar, não apenas intelectuais de direita, de esquerda, se
analisam que houve envolvimento jurídico, político do juiz Moro. Você que está me assistindo e que vai me assistir depois dessa live, preste bem atenção. Nas mensagens que foram vazadas no ano passado, do The Intercept Brasil, nessas conversas estão as mensagens do juiz Sérgio Moro. E daí? O que é que essas mensagens falam? Essas mensagens falam da orientação de Moro para que os procuradores, os advogados de acusação, prendessem o Lula o quanto antes. Essas mensagens são públicas, estão publicadas no The Intercept Brasil e, além do mais, não foram desmentidas pelo Moro. Ou seja, nessas mensagens, pelo Telegram, no The Intercept Brasil, Moro reitera categoricamente a sua intenção de prender o Lula antes das eleições. Mensagens do The Intercept Brasil, vazadas do Telegram do ex-juiz Moro. Além disso, o Moro violou o Código Processual Penal brasileiro. No Código Processual Penal brasileiro, argumenta-se que um juiz não pode interferir em um julgamento, nem na acusação e muito menos na defesa. O Moro auxiliou outros operadores do direito na acusação, tá certo? O que não pode do ponto de vista da lei. Além disso, se você for ler, por exemplo, a sentença do juiz Sérgio Moro, qual é a base da sentença do juiz Sérgio Moro? A base da sentença é a seguinte: o juiz Moro condenou o Lula porque o Lula facilitou o contato da Petrobras com 3 contratos da OAS. 3 contratos da empresa OAS facilitados pela Petrobras. Ótimo. Só que na sentença isso não aparece. Não aparecem os 3 contratos que foram usados como base da condenação. E se não aparecem, como foi que a condenação foi embasada? No depoimento do Léo Pinheiro. Da OAS. Tá certo? Ou seja, por falta de provas, o juiz Sérgio Moro argumentou o quê? Argumentou que os atos do ex-presidente Lula são atos indeterminados. Pergunta que eu faço: alguém pode ser condenado por atos indeterminados? A resposta é óbvia que não. Mas aí o Moro usou o melhor momento para sair do governo, o momento em que o governo está em crise, e para sair do governo, passando a seguinte mensagem: tentou combater a corrupção, não foi possível e saiu. Quando na realidade o Moro, já de muitas outras vezes, principalmente no caso do Fabrício Queiroz, quanto no caso do Flávio Bolsonaro, auxiliou o Bolsonaro a impedir muitas outras investigações. Então o Moro saiu deste momento do governo por conta de interesses políticos e, consequentemente, do cenário político de instabilidade que se configurou. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história.